Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem como são as coisas no Brasil, inclusive a justiça. Veja só se a justiça não é uma injustiça. Olha bem, o caso do ex-presidente Collor, aquele ladrão. Eu posso chamá-lo de ladrão, porque ele é ladrão, roubou o meu salário. Quer dizer, roubou o Brasil inteiro, inclusive o meu salário quando eu trabalhava no jornal Diário Popular. E o que acontece? Olha bem, ele foi preso não faz 2, 3 dias. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, já mandou para a PGR, dando um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de concessão de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente Fernando Collor, o ladrão. Fernando Collor é ladrão. E deu o prazo lá, e agora o que vai acontecer? O Collor, em vez de ficar na cadeia, ele vai para a casa dele. Porque ele só roubou 20 milhões. Quer dizer, isso nesse processo. Porque quando ele entrou para presidente do Brasil, ele roubou o Brasil inteirinho. Todos os trabalhadores que tinham conta bancária ou caderneta de poupança foram roubados. E tem outra. Não adiantava nada, não adiantou, porque eu também entrei com uma ação na justiça e não aconteceu absolutamente nada e eu não recebi a grana até hoje. Quer dizer, ele me roubou e não me devolveu o dinheiro. E esse ladrão, o Fernando Collor, ele está preso lá em Maceió, na Alagoas, lá a terra dele. Porque em Alagoas, vou te contar, o que tem de político ladrão é impressionante. Veja bem o ex-presidente da Câmara, com aquelas emendas parlamentares, que inclusive foi denunciado por deputado. E tem investigação na Polícia Federal. Precisou um ministro do Supremo Tribunal interferir para acabar a roubalheira. Agora, veja bem. Se fosse um trabalhador, uma pessoa comum, que tivesse roubado uma lata de leite e 1 quilo de carne, ele ia ficar mais de 10 anos na cadeia, como tem muitos. Tem muitos assim. Agora, como o Collor de Mello é um burguês milionário de Alagoas, então o ministro Alexandre de Moraes, e tem outra, o Collor deve ser até amigo do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes foi colocado como ministro por um golpista traidor chamado Temer. Então a gente não pode esperar muita coisa, né? A gente já não pode esperar muita coisa.
porque ele mesmo mandou o Collor para a cadeia. E agora sabe como é que é? Tem aqueles telefones, o advogado tal, tem um ministro também, o Cássio Nunes Marques, que inclusive quer redução da pena do Collor, porque ele acha que o Collor, por roubar 20 milhões, a pena de 8 anos é muito grande. E agora o cara que rouba uma bicicleta, para ir trabalhar, inclusive, ou rouba um celular, é condenado a 10, 12 anos e tem que ficar na cadeia. Então está seguindo aquele conceito de que quem rouba um tostão vai para a prisão. Agora, quem rouba milhão, o caso do Collor, não acontece absolutamente nada. Porque agora até o ministro Alexandre de Moraes, que eu inclusive tenho admiração, inclusive pelo comportamento dele, naquele ato terrorismo do dia 8 de janeiro. Mas agora já estão fazendo lá um conchavo para diminuir a pena, porque tem aqueles deputados fascistas, porque foram eleitos um monte. E eu nunca vi tanta tranqueira como tem no Congresso Nacional, tanto senador como deputado. Tem tranqueira a dar com pau. Tem tranqueira a dar com pau. É muita tranqueira. Eu acho que a população, inclusive, tem que rever esse negócio. E quando ir votar naquele cara porque deu uma cesta básica, deu um pé de sapato, aí quando ganha dá o outro pé, ou deu uma dentadura. Tem que rever isso a população. A população não pode eleger essas tranqueiras todas. Veja bem, olha bem. O caso daquela deputada que tentou lá matar um jornalista em plena zona da Avenida Paulista, coração de São Paulo. Saiu na rua com revólver dando tiro. A tal de Carla Zambelli teve quase 1 milhão de votos, ou mais que 1 milhão em São Paulo. Agora eu tive retrocedendo, falei, pô, será que em São Paulo tem tanta tranqueira assim? Diz que São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, mas também é a cidade que tem a quantidade de mais miserável. Não é nem pobre, é miserável. Porque pobres somos nós. Agora, é o fim da picada. Eu não concordo com esse negócio de mandar esse ladrão de nome Fernando Collor de Mello, lá de Alagoas, mandar ele para prisão domiciliar. Ele tem que ficar na cadeia. Tem que ficar na cadeia. Comer comida lá de marmitex. Não tem que ter privilégio nenhum. Por que quem tem privilégio é só a burguesia? Só esse cara que rouba milhão? Aquele que rouba um pão também tem que ter direitos. E quem rouba um pão não tem direito nenhum. Vai pro cadeião, toma pancada pra caramba, de pendurado no pau de arara e
come o pão que o diabo não amassou. Agora, essa burguesia tem tudo isso. Agora o ministro manda lá para a Procuradoria-Geral da República para se manifestar no prazo de 5 dias para mandar o Collor para a casa dele. Tem que colocar ele numa prisão de segurança máxima para ele ver quanto é que é bom. Agora, dá essas molezas, esses caras metem a mão pra carambas. E lá em Fortaleza, lá no Ceará, em Alagoas, tem político que mete a mão pra carambas. Veja bem, o tal de Arthur Lira, em 4 anos, o patrimônio dele, olha bem, em 4 anos, o patrimônio que ele declarou quando saiu candidato para reeleição. Porque tem aquilo que ele não declarou. Fazendas na Bahia e uma série de outras coisas. Inclusive a ex-mulher diz que só em um prédio ele comprou 9 apartamentos. Com grana, com dinheiro. De quem era esse dinheiro? É do salário que ele ganha no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados? Será que é? Agora, por exemplo, ele foi condenado lá pela justiça lá de Alagoas, porque praticou corrupção e ilegalidade nas eleições. Agora, o próprio judiciário, ele entrou com recurso e está como deputado federal, ficou o tempo inteiro como deputado federal. Cadê a justiça aí? Aonde é que anda a justiça do Brasil? E agora? E tem um outro porém. Olha bem, todos nós sabemos que ontem, no julgamento daquela comissão lá que diz que é de justiça da Câmara dos Deputados, que negou o pedido do deputado que eles querem caçar, lá do pessoal do Rio de Janeiro. Agora, hoje eu já li uma matéria que a mesma Comissão de Justiça não quer que o Supremo Tribunal Federal julgue o tal de Ramage, o delegado Ramage, que o delegado Ramage cometeu crime de atentado à nossa soberania, atentado à democracia. Ele, junto com o tal de genocida Bolsonaro, tentaram dar o golpe de Estado. E agora essa mesma comissão que mandaram lá, querem caçar o mandato de um deputado, porque um deputado tentou, nem deu, tentou, porque eu vi na gravação, tentou dar um chute num cara que estava ofendendo a mãe dele. Eu acho que ele tinha que ter dado um murro na cara do cara que estava ofendendo a mãe. O que é isso? Agora, essa mesma comissão entra lá com um pedido para barrar o processo de um golpista no Supremo Tribunal Federal. Pô, onde é que está essa justiça brasileira?
Veja bem, os caras tentaram dar um golpe de Estado e todos eles estão na rua. Todos. Se fosse em outro país, eles já seriam executados por tentativa de golpe de Estado. Agora, aqui no Brasil não acontece nada. Quer dizer, acontece para o trabalhador, para o cidadão comum que pega o ônibus às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Se ele roubar um pão, ele toma porrada para carambas. E agora o Collor, como é bonitão, tal, é burguesão, aí o Collor vai tirar a cadeia dele na casa dele, com piscina, entendeu? Internet, tudo, com o aviãozinho dele para ir passear para outros lugares. Aí o pessoal fala assim, não, mas a justiça vai colocar tornozeleira. Ele tira a tornozeleira, bota no cachorro e vai pra praia. Tio. Ou é mentira? Lá na Argentina tá cheio desses que tinham tornozeleira eletrônica. Tá cheio, inclusive mulheres. Tem um monte. Uma boa parte daqueles que cometeram aquele ato terrorista de 8 de janeiro, uma parte que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, achou que eles eram mais maleável, bonzinho e tal, colocou tornozeleira eletrônica. Os caras arrancaram a tornozeleira eletrônica ou colocaram no cachorro e foram embora. Então tudo, inclusive o primo ou sobrinho do Bolsonaro. O sobrinho do Bolsonaro está na Argentina. E acontece o que para ele? Absolutamente nada. Aí, quando ele completar 75 anos, aí a justiça vai julgar ele e falar, olha, como você tem mais idade, você vai tirar a cadeia na tua casa. Pode levar as namoradas todas, sem problema. Agora, o trabalhador não. O trabalhador rouba um pacote de café, 1 quilo de feijão ou de arroz, ele vai para a cadeia. E tem um monte. Tem um monte. Se fizer uma pesquisa, vai ver que 90% do pessoal que está na cadeia é por ter roubado sabonete, é por ter roubado um pedaço de sabão. Outro dia aí um roubou sabão, levou 4 tiros nas costas, porque tinha roubado um sabão. Agora, quando rouba 20 milhões, aí não tem problema. Sabe como é que é? Dá para pagar um bom advogado, e tem aquela também. Como era lá a Lava Jato, quem paga mais sai mais rápido. E é assim que funciona no Brasil. Agora, o Cássio Nunes Marques, também ministro bolsonarista de carteirinha, quer reduzir, mesmo ele estando na casa dele, o Cássio Nunes Marques diz que é muita prisão para ele. Então tem que diminuir a pena. Tem que diminuir a pena. Agora, se fosse uma pessoa comum, ele falaria isso? Ele chega lá o processo de um trabalhador comum indeferido. Indeferido. Veja bem, a justiça está expulsando os moradores do Parque Jurupará, que são donos da terra. A justiça, junto
com o governo do estado de São Paulo, que também é um bando de fascistas, estão expulsando os moradores, jogando na rua. Porque eles montaram um parque aonde o cara tinha uma chácara que ele fazia plantação. Família já está lá há 200 anos. E a justiça está mandando embora. Que justiça é essa aqui? Que justiça? É essa justiça que vai mandar o Fernando Collor para a casa dele, porque o presídio é insalubre para ele. Esse é o argumento que o pessoal dá. Ah, o presídio é insalubre. É isso. E esse pessoal todo tá lá, o Collor fazendo campanha do Bolsonaro. Ei, Bolsonaro! Ei, falando isso. E eles que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. E é isso que eles querem. A ditadura militar, sabe para quê? Para sacanear o trabalhador, para sacanear o pobre. Para o filho do pobre não ter escola para estudar. Para o filho do pobre não ter comida para comer. É isso que essa justiça toda quer. Começando lá no Supremo Tribunal Federal. É isso. É o fim da picada. Porque esse pessoal, que inclusive organizado pelo tal de genocida Bolsonaro, tentou dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos mais. Porque nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. A gente sabe, tem um monte de trabalhador com sequela por causa das torturas que recebeu na ditadura militar. E fora aqueles que eles mataram. Tem até um filme, Ainda Estou Aqui. É só assistir e vocês vão ver o que é a ditadura militar. Não respeita ninguém. Eles invadem a tua casa, faz o que quer, come a sua filha e às vezes mata e joga no mar. Era isso que eles faziam. E tem gente que apoia esses canalhas todos. Tem gente que apoia. Estava lá, não viu aquele monte? Lá em Brasília, lá em frente aos quartéis, pedindo interferência militar. Vai ser burro na casa do Capso. É o fim da picada. Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.